Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia tumultuado no trânsito de Porto Alegre. Um homem assaltou um carro forte e tinha no seu corpo bombas amarradas, ligadas ao corpo, quer dizer, juntadas ao corpo. Então era um homem bomba que a qualquer momento podia se explodir, né? Ou explodir tudo que tivesse ao redor, e por isso tumultuou toda a saída de Porto Alegre. Então foi uma ginástica de novo para chegar aqui. Ontem era água. Bastou 2 pancadas de água fortes e alagou Porto Alegre. A região do aeroporto alaga assim, se o cara espirrar, periga alagar. Então, 2 dias de sufoco no trânsito. O cara sai tranquilo, diz, não, ainda nem voltou aquele grande movimento. Eu saio em meia hora, estou lá, 20 minutos estou lá. Aqui nada. Meia hora o cara demora para sair da tranqueira. Ontem me deu um desespero de agora. Pelo menos vim ouvindo o Romildo Bolzan, falou 25 minutos da entrevista coletiva, né? Tergiversou bastante, falou bastante também. O Grêmio já tem um lateral direito novo, que desembarcou em Porto Alegre, Madison, do Vasco da Gama. A vez que eu vi jogar, aliás, 2 vezes eu vi jogar. Uma gostei, a outra não gostei. E é um jogador que bate bem lateral, né? Um jogador que alternou titularidade com reserva no Vasco da Gama. Eu acho que o titular era o Pikachu, né? E tá aí, né? O Grêmio fez um bom negócio. Trocou pelo Henrique Almeida. Então o Grêmio está fazendo o que pode aí para não gastar dinheiro. A política de austeridade do Grêmio chama a atenção. E aí vamos dizer, mas a folha de pagamento do Grêmio é de 11 milhões. Mas o Grêmio tem patrimônio. O Grêmio, para segurar o patrimônio, eu já referi isso várias e várias vezes, tem que fazer plano de carreira para o Marcelo Groi, teve que alongar o contrato do Jeromel. Aliás, esse procurador de Jeromel, que caráterzinho, né? Todo início de ano ele oferece para um clube grande. Ele vê onde é que tem a cobiça e é ali que ele vai. Ele ofereceu para o Flamengo e depois o próprio Flamengo confirmou que o jogador foi oferecido ao Flamengo no início do ano passado, imaginem, com tudo que jogou o Jeromel no ano passado. E foi oferecido agora ao Cruzeiro, que está comprando até casa incendiando. Então, ofereceram ao Cruzeiro, que podia se seduzir com a ideia, e acharam que era a mesma molezinha que pegaram aí do Edilson, que vieram aqui e disseram, eu vou levar o Edilson, porque não tem lateral direito, escolheram a dedos, eu vou levar. E o Grêmio que se dane. E o Grêmio se danou. Ele ficou com 30% do Alisson, 30% do Tony Anderson, enquanto isso o Ico Roman dizia que a multa era 40 e poucos milhões. E aí o Grêmio não recebeu um centavo. Pelo contrário, recebeu 30% do Alisson. Nenhum jogador por outro foi. E depois sim, barganhou para receber outros 30 do Tony Anderson, que se fala maravilhas. Então, Madison, trocado pelo Henrique Almeida, a nova negociação do mercado, o novo jogador do Grêmio. Mas eu estava falando dos que o Grêmio teve que reajustar ou aumentar o tamanho de contrato. Marcelo Groi é contrato longo. O Marcelo Oliveira já tinha um contrato relativamente longo, médio, e já vai dar os doces daqui a pouco também, porque não está jogando mais nada. O Kahneman, Jeromel, o Maicon fez contrato longo, quando custou 7 milhões, que a gente achava que era bastante, né, quando ele veio do São Paulo. O Douglas tinha 2 anos de contrato, tem mais um. O Arthur, o Grêmio teve que remendar o contrato. O Luan, o Grêmio teve que fazer um contrato mais longo, senão iria perder o vínculo com o jogador. Agora já estaria bem pertinho de ele assinar um pré-contrato com quem bem entendesse. Então o Grêmio teve que reajustar, diminuir o valor da multa para facilitar a saída, porque foi a pretensão do jogador e do procurador, e pagar uma dívida atrasada. Então o Grêmio teve que se virar mais do que bolacha em boca de velho, né? Teve que aumentar o prazo de contrato do Everton também. Enfim, o Grêmio está tentando se livrar de algumas bombas. Não é só o Internacional que tem bomba, o Grêmio também tem, né? Arroio é uma, Bolanhos é outra. Hoje o Grêmio se livrou de uma, que é o Henrique Almeida. Enfim, é a luta do início de cada ano. O Internacional tinha 100 jogadores. Ficaria com 40 a 50, porque tem titulares, reservas e o Sub-23, que é o grupo de transição. Então ficaria com 40 ou 45. Teria que mandar 55 embora. Já mandou 32. Ainda tem mais 23 no Varre Vassourinha, né? Do início de cada ano.
Tomara que uma hora pare com isso. O Grêmio tem feito um negócio alternativo, que é de ceder jogador meio que de graça, como o Lucas Coelho para o Criciúma, e fica com 50% do vínculo. Aí é o seguinte, fica observando. Se o jogador for repassado, tem metade do valor. Aí é interessante. E o Inter fez alguma coisa boa com o Nordeste, mandou um monte de meninos lá, alguns jogam alguma coisa, outros não jogam nada, outros são promissores, e não precisa pagar o salário. E tem 100% do vínculo. São duas modalidades até aceitáveis de negociação. Aí está o senhor André Miola, que é o homem que mais luta pelas categorias de base. Ah, se tivessem ouvido o Miola lá atrás, hein, Miola? Tu não pensa isso todos os dias? Penso. Boa noite. Boa noite, Rick. Boa noite, mas tem um sol lá fora de 30 graus. É verdade. Aqui no ar-condicionado está bem gostoso. A gente fala muito na base porque gosta, né? E procura ver e analisar o que acontece no clube, de que forma o clube faz o trabalho na base. Hoje eu escutei a tua entrevista com o Kovalkini e escutei o jogo do Internacional, né, do Sub-20, que ganhou do 15 de Jaú. Não, empatou e ganhou nos pênaltis. Ganhou nos e pênaltis. O goleiro é bom, hein? Carlos Miguel pegou 2 pênaltis. Eu vi 2 partidas. Uma ele não jogou tão bem e hoje parece que ele jogou bem pela facilidade de cair e ser longilíneo, né? Então, mas tem 2,2 metros de altura. O Kenny Braga hoje me segurou no estacionamento. O Kenny Braga, quando segura o cara, é meia hora de conversa. Ele me contou toda a vida desse Carlos Miguel. E aí... Rio Grande, ele é isso? Deixa eu me lembrar. Não, ele é carioca. Carioca. Ele é carioca. Sim. Carioca. E o Carlos Miguel, o que ele tinha me dito hoje, que ele era pegador de pênaltis. Com esse tamanho... E aí quando ele pegou 2 pênaltis, me lembrei isso. Na primeira coisa que eu lembrei foi do Kenny Braga. Mas estava falando das divisões de base. A gente escutou e tinha alguns comentários em relação a essa geração do Sub-20, que não seria uma geração tão boa de atletas que pudessem vingar em nível profissional. Eu vi o Richard jogando, achei um bom jogador, mas hoje confirmou que o time é um time lento e tecnicamente deixa muito a desejar. E aí na rede social os comentários que vieram é que a forma de enxergar e de fazer a prospecção dos jogadores é uma forma que busca muito a vitória em função do campeonato, da conquista do campeonato, em detrimento da formação. E que alguns jogadores não poderiam ter chegado no estágio de Sub-20 com esse nível técnico que eles têm. Tu já consegue enxergar que o jogador não teria condições de buscar esse patamar muito próximo ao profissional. Então, tu já pode eliminar esses jogadores do plantel e do grupo, né? E buscar alternativas diferentes. Mas eu acho, tenho a convicção que o Nacional precisa buscar um trabalho como o Flamengo e como o Atlético Paranaense fizeram, de elaborar um raio-x nas categorias de base, buscando a Double Pass, por exemplo, que é uma das empresas que estão acostumadas a fazer isso no mundo, e ver e buscar um conceito de trabalho, um conceito de jogo para o Internacional na base, atrelado ao time de cima. Eu acho importantíssimo isso. A história de fazer com que a base jogue igual não é tão assim, né? O time de cima tem que ter um conceito de jogo e buscarmos na formação dos jogadores embaixo, jogadores que se adaptem e na transição, quando chegam em cima, não vão sentir aquilo que foi trabalhado na base, por tu tem um conceito muito parecido em cima. E acho que o Internacional precisa investir nessa situação, porque nós talvez não tenhamos os profissionais mais qualificados, talvez por falta de capacitação do próprio clube, criar um plano de carreira a esses profissionais e poderem dar esse tipo de trabalho que a gente vem vendo os clubes que estão mais na ponta a fazer. É o que o Kovalkini disse hoje, que não é modelo de jogo, é modelo de trabalho. Exatamente. Diga, professor Enio Kaufmann, depois vou conversar com o Ricardo. É Eichler, conselheiro do Grêmio Unido. Boa noite, professor. Desculpe o atraso, né, em primeiro lugar, mas eu não me dei conta de que não tem movimento na Ubra, mas tem movimento na saída de Porto Alegre. Não, tinha um cara com um homem-bomba, com bomba amarrado na cintura, soltou um carro forte na saída de Porto Alegre.
no aeroporto. Para prejudicar o Cadeira Cativa. É isso. Falaram Homem-Bomba, eu achei assim, vou contratar alguém. Aí, quando eu ouvi no rádio, eu estava dobrando ali para ir em direção ao aeroporto, Já pendi pelo outro lado, saí pelo DC Navegante. Mas sabe que, na verdade, esse tipo de ideia de fazer uma transição, de ter um modelo, isso aí não existe em clubes como o Internacional, por exemplo, ou com o Grêmio quando não estava ganhando, de que troca de treinador 2 vezes por ano. Mas isso é questão de... aí que está a convicção, né? Nós temos que ter um tempo para se estabelecer o programa e a estrutura para poder estabelecer. Mas o que o Grêmio conseguiu fazer. É começar a investir em gente lá atrás e ver se tem capacitação para passar um trabalho desse, um ciclo desses leva 5, 6 anos, Enio, na categoria de base. Para tu começar a colher em cima, tu tem que começar a plantar embaixo. Além de ter gente competente, quando tu fala em ter um modelo que se ligue à forma de jogar dos profissionais... Não a forma de jogar. Algumas práticas que se sustentam em qualquer sistema de jogo. Marcação alta. Marcação alta. Tu quer 4-3-2-1, tu vai ter 4-3-2-1. Tu quer 4-4-2, tu vai ter 4-4-2. Mas a forma, o conceito do clube jogar, se ele vai sair com a bola tocada, ou se ele vai sair com a bola mais alongada, ou se ele prefere cruzamento na área, como jogava no futebol inglês. Mas esse é o problema. Se ele prefere bola tocada ou ele prefere bola alongada. Marcação, sob pressão. Não, e ele tem no mesmo ano um que prefere bola alongada e outro que prefere bola tocada. Mas é a filosofia de clube. Mas qual é o clube que tem filosofia? Mas o Inter, o Cobalcini disse, só o que falta é um aprimoramento dos profissionais que mão no... Mas o Inter não tem... Só porque precisamos de uma conversa. Todas as categorias. Peraí, atravessamos todo o samba. Repita, Ricardo. Não, eu acho que o André está falando é isso, que está faltando uma padronização em todas as categorias. Então, se uma está jogando, então é esse conceito que tem em todos. Mas essa padronização só vem se tu tiver um modelo. Sim. E na medida em que tu troca de modelo 2 vezes por ano... Então, mas isso comprova, Enio, que nós estamos trabalhando de forma errada. Qual é o clube que não faz isso? Não, mas a gente não pode olhar qual é o clube que não faz. Eu acho que nós queremos fazer isso. O Inter foi precursor em tantas coisas. O Mineiro não conseguiu estabelecer um conceito de jogo. Claro, era só ganhar. O Renato também. Nós tínhamos um conceito de jogo. O Minelli, a marcação alta, o Minelli já fazia em 75, 76. Porque ganhava. Mas tudo tem seu tempo. O Grêmio perdeu e começou a ganhar. Não, é invertido. É invertido. O Grêmio perdeu e trocou, perdeu e trocou. Aí quando o Grêmio conseguiu ganhar, e não vamos esquecer, o Grêmio que ganhou... O senhor não acredita na fórmula da Alemanha? Da Inglaterra atual? Não, a gente o mundo de fazer, de repetir maneiras de jogar. O City, tu acha que o Internacional ou o Grêmio vão resistir e vão ter direções capazes de tomar? Mas infelizmente, se nós não pensarmos que dá para fazer... O Balquini diz que minimamente o Inter já está fazendo. Quando eu falo minimamente é porque alguns atos já são praticados. Marcação alta... a tentativa de saída de bola por baixo. Acabou de dizer que tu pode ter marcação alta, tu pode ter um modelo de tocar a bola, tu pode ter um modelo de jogar por uma bola dando o balão para frente. E para isso, na própria contratação dos jogadores, tu tem que contratar os jogadores adequados ao conceito. Maravilhoso. Parece difícil, Enio, difícil, mas acho que não é tão difícil. Tanto é difícil que ninguém faz. Mas não faz porque são incompetentes. Mas todos são incompetentes. O Flamengo contratou uma empresa especializada para aprimorar os treinamentos das divisões de base. A Dobel Pass está lá faz 3 anos no Flamengo. Sim. A Dobel Pass está no Atlético Paranaense faz 2 anos. Não, o Atlético Paranaense é diferente porque ele tem dono. Mas tem dono. Aí ele pode. O Atlético Paranaense pode passar vergonha no campeonato paranaense que não caia a diretoria. O Atlético Paranaense pode se dar o luxo de vender um jogador e botar ele inteiro no CT. Por que os outros não podem? Porque não pode. Nós vamos vender um jogador e contratar 4, 5 meia boca?
Porque tem eleição. Porque tem eleição, mas não pode ser a parte política, não pode se sobrepujar a parte técnica. Não deveria. Eu acho assim, que nós concordamos. Nós não temos porquê. Nós não temos porquê haver conflito na nossa conversa, porque ambos sabemos que isso é bom. Só que a lei... Eu acho que tu concorda que isso é bom. Para mim, basta. Se é para mim que isso é bom, basta. Desde que... O professor não acredita porque acha que tudo é imediatismo. Deixa eu dar um pitaco aqui. Ricardo Eschler. Até falar pelo meu clube agora. Nas categorias de base, eu não milito nas categorias de base há bastante tempo já militei, eu estou fora há muito tempo. Mas, pelo que eu sei do trabalho que está sendo feito lá no Grêmio, há uma padronização. Se tu olhares todas as categorias, elas jogam mais ou menos parecidas. E isso aí é uma coisa que já vem de algum tempo, já desde o início lá quando o Chá Cabreira saiu do Grêmio, foi pro Inter agora, foi citado hoje aqui pelo Cobalquino. Eu ouço falar bem e mal do Cabreira, já não sei mais. Eu vou ser Cabreira, bem franco. Com o Chávari lá, entrou no Grêmio, lá eles já começaram, teve o início de padronização. E agora continuou, e as categorias de base do Grêmio estão jogando mais ou menos no mesmo sistema. O Grêmio tinha um treinador chamado Roger Machado, que tinha um modelo de jogo... Rei do Grêmio. Que é um modelo de jogo completamente diferente do seu antecessor, que era o Filipão. Nós concordamos nisso, que não tem nada que ver. Aí o Filipão está mais para Renato. Aí o Grêmio demitiu o Roger Machado e trouxe o Renato, que na última passagem pelo Grêmio tinha montado um time, para desespero do REC, que jogava todo atrás por uma bola. Para desespero do futebol. Bom, é vice-campeão brasileiro, mas enfim. Mas era o que tinha para a época. Pois mas esse é o modelo de treinador. O Corinthians entregava a bola para o adversário e foi campeão brasileiro. Pois é. Mas no Renato hoje não é assim. Eu toparia. Eu gostaria muito de ser assim. Aí o que acontece? O Grêmio trouxe o Renato. O Renato, no primeiro jogo dele aqui, pelo Grêmio, podia ter sido eliminado da Copa do Brasil. Lembra que ele perdeu com um frango do Marcelo Groy? E depois reverteu nos pênaltis? Aí o Grêmio ganha um título e com esse título, porque tem o título, o Grêmio se mantém, o Grêmio ganhou outro título e por isso se mantém. O Grêmio Atlético Paranaense, o primeiro jogo, foi treinado pelo Rocha. Mais uma razão. Mas é muito simplista aí, professor, porque o que o Grêmio manteve nesse aí foi um padrão de jogo. O Grêmio... Claro. Aí tem outras coisas além porque do ganhou. futebol, fora de campo. Mas vai ter um só que vai... Porque ganhou. Mas vai ter porque ganhou. O Grêmio, dito aqui, somente um clube vai ganhar. Somente um clube vai ganhar. Justamente. Isso não impede que todos os outros possam fazer um trabalho bem feito. A gangorra no Rio Grande do Sul, ela é famosa porque um time está em cima, o outro está embaixo. Isso para mim é uma coisa absurda. Porque basta um olhar para o outro que está fazendo bem feito e fazer igual. Não precisaria estar o Internacional. Mas um copia o outro. Mas só depois que cai. Copiam até no Só depois que quebra. O Grêmio contrata o Kleber e o Inter contrata o Wander. Exatamente. Então, não tem necessidade. Tem copia no acerto também. Pelo amor de Deus. Eu falei até no errado. Pois mas o Grêmio contrata o Jeromel, o Internacional contrata o Moledo. O Moledo. Que Deus me livre. Aí o Internacional é o que tem. É o que tem nada, é uma porcaria. Mas vai vir, Bom, vir. E daí já tá aí. Já. E é uma porcaria. E o pior, julho é amanhã. E o pior de tudo, além de vir, o pior é vir em julho. Coitado do Odair. Não. Coitado do Como é que ele vai arrumar o sistema defensivo se essa é a convicção do vice-presidente de futebol? Sem o principal jogador, sem o principal zagueiro contratado. Como o principal é o que vai ser vendido para a Europa? O Klaus. Tá no jornal hoje. Sim, mas... No jornal hoje uma notícia de 20 dias aqui. Sim, mas... Mas tá no jornal hoje a declaração do vice-presidente do Internacional. Mas o Inter é muito grande. Vai ser vendido mas o Internacional é muito grande. Se a gente achar o Klaus um jogador diferenciado, não. O Internacional é muito grande. Mas essa é a direção do Internacional. Eu só quero puxar a brasa pro meu assado porque há 60 dias, mais ou menos, 50 dias, olha, a ideia do Internacional é preparar outra zaga que o Inter acha que faz ligeirinho o Klaus para vender. Porque quando o Inter começou no desespero de ter que vender um, e não tinha, o Inter forjou esse raciocínio,
que só agora veio à tona. Mas aqui nesse programa, há mais de 30, 40, 50 dias, eu estou dizendo, o Klaus, na cabeça dos dirigentes, vai ser preparado para ser vendido para a Europa. Não, só estou dizendo que o atraso... Tu assististe um dirigente dizer que ia comprar o Forlan, ia ganhar o Campeonato Brasileiro, no outro ano ia ganhar a Libertadores e no fim do ano no Mundial ia vender o Forlan. Tu ouviste, não fui eu. Tu ouviste, agora tu ri. Tu ouviste. E ficasse quieto. Porque a gente só pode ficar quieto quando ouve uma barbaridade. Não, a gente tem que falar, a gente tem que falar, até porque isso aí tá mais que... O jornal esse que botou atrasado. Tá mais que na hora. Mas o problema não é o jornal botar atrasado. Não, eu gosto de tocar uma flautinha nele. Tá bom, mas o problema é o conteúdo da notícia, Rec. Sim, o conteúdo, eu já botei isso aqui. Por que o Inter está trazendo o Moledo para mais à frente? Porque o Inter acredita nisso. Estou concordando com o senhor. Mas o Inter acredita que o Klaus estará pronto para valer um caminhão de dinheiro. Mais que isso. E que o Moledo é uma solução. Mas aí, bom, e aí nós vamos criar um modelo. Não, mas é assim, nós temos. Mas se tiver bastante reposição de zagueiro. Nós temos que. A primeira coisa. Tu tá humorista hoje. Tu tá humorista hoje. Também acho que a primeira. O Grêmio, por exemplo, já pode vender o Jeromel, já renovou 2 anos com o Bressan. A primeira coisa é trabalhar. Boa, Rec. Isso é desejo, Rec? Não, nada a ver com desejo. É que quando os caras querem, especialmente se for o Cruzeiro, eles vêm aqui e levam. Não levaram o Edilson? Não, mas aí a proposta salarial que fizeram para o Edilson... e o Jeromel vai ser baixa. Não, mas o que vai fazer? Mas o presidente Romildo foi taxativo. Se alguém não tem conversa sobre o Jeromel. É um alicerce do Grêmio. O que eu tenho que ver com a entrada ou saída do Jeromel? Eu tenho que ver com a Ubra. E se alguém vier e fizer uma oferta de 1 milhão por mês para o REC trabalhar em outra emissora, leva o REC. Sim. O rico é assim. Não, mas o problema do Edilson, o problema do Edilson é exatamente o contrário. Eles cantaram de galo, disseram que iam vir tirar o Edilson, levaram, apresentaram lá e o Grêmio continuava negando, dizendo que sairia daqui pela multa. Para aí. E o que tem? Por isso que saiu o Ico Roman. Não foi porque ele disse lá em julho que tinha problemas particulares. Mas é que isso é um processo de negociação, é assim. Futebol é assim. O Cruzeiro pagou. Ele vai dizer, o Grêmio vai dizer e tal, e na negociação. Eu acho que o Grêmio ainda... Não, mas não houve negociação. Eu acho que o Grêmio trouxe... Houve mão grande. Não. Os caras vieram aqui e levaram. Esse rapaz, o Tony Anderson aí, eu acho um excelente jogador. Bom, aí é tese. Eu acho que o Grêmio fez um grande negócio. O Grêmio tinha um lateral direito titular que participou de 8 gols da Libertadores da América. Me dei o trabalho de ver toda a retrospectiva no final do ano. Bola alçada, gol. Falta de fora da área, gol. Tabela, gol. E aí veio alguém, pagou mais e levou. Tu não criticava ele na imprensa. E aí veio a mídia criticou muito. Fale por ti, fale por quem tu ouviu e cite. Eu não. Não, eu escutei muita crítica. Não marcava, porque não a ingratidão não é da imprensa. É o Grêmio que tinha como titular absoluto e agora tá falando mal do cara. O Paulo Luz disse aqui que ele jogou 35 partidas. Engraçado que essa estatística nunca veio à tona. Eu acho que o Grêmio perdeu o maior xerife dentro do campo. Mas só um pouquinho. Mas o outro é mais rico. Mas que mais rico? Quem é que vendeu o Wallace e Pedro Rocha por 60 milhões? Foi o Cruzeiro? Pois é, mas o Grêmio gastou isso em outra coisa, porque o Grêmio não cobriu a proposta do Cruzeiro. Fizeram uma parceria com o BMG. Rec, fizeram uma parceria com o banco que uma hora pode explodir. Tem que perder essa mania que a dupla Grenal é muito grande, a maior do planeta. Não é. Diz isso. Não é. O senhor é que está dizendo. Mas aqui, quantas vezes eu ouço dizer, porque o Barcelona vem aqui. Claro que o Barcelona vem aqui e escolhe quem quiser, eleva. Como o Grêmio vai a Pelotas, escolhe quem quiser do plantel do Pelotas, eleva. É assim, o mundo deveria ser diferente. Por isso que nós temos que fabricar bons atletas para vender para eles e ganhar bom dinheiro. É o que o Porto faz em Portugal. Compra do Brasil a troco desse tamanho e depois revende para a Europa. Eles são mais ricos que nós. Professor, o Rec falou uma coisa no início do programa muito que é o que tem que reger, eu acho, a dupla Grenal. Austeridade.
Acho que o Grêmio está nessa política da austeridade porque não adianta. Mas essa do Edilson não tem nada a ver com a austeridade. Eu acho que sim. O Grêmio tomou um golpe e não quer dizer que tomou um golpe. Tomou um golpe do jogador e do Cruzeiro e disse amém. Que política de austeridade. Eu discordo. Eu acho que o Grêmio fez um bom negócio. O Grêmio, ano passado... Fez minuto de silêncio e tudo, Edilson. O Grêmio, ano passado, um dirigente disse aqui, nesse programa, que tinha decidido fazer uma extravagância e contratou o Lucas Barrios. Não, extravagância foi o Bolanhos. Não, senhor. Não, senhor. Disseram aqui, Lucas Barrios. Não, o outro foi uma loucurinha, né? Não é loucurinha. Isso. Como é que era? Tinha uma outra... É um outro adjetivo. Mas era parecido. O Lucas Barrios... É um por ano. Tanto que o Lucas Barrios custava entre salários e... O Lucas Barrios se pagou. Eu não estou dizendo que ele não se pagou. Eu só estou dizendo que a política de austeridade vale enquanto não surge uma oportunidade. Depende. Não, ele mostrou no começo já. Aí eu discordo do senhor. E vou concordar com o Ricardo Eichler. Discordo no caso disso, mas nesse eu concordo. Por quê? Quando ele assumiu que o presidente Fábio Koff, qual foi a ideia do presidente Koff? Hoje até disse que ia dar uma de mau caráter, eu falei na Rádio Grenal. O presidente Fábio Koff queria ganhar um título na marra para recuperar o Grêmio mais rápido. Não que ele quisesse quebrar o Grêmio, que ninguém vai pensar que o maior dirigente da história do Grêmio vai querer quebrar o Grêmio. Mas tá bem, tem que pensar também, pode pensar. O presidente quis, não era para se consagrar, um homem de 80 anos, com o caráter que já tem. Consagrado. Já é 2 vezes campeão da Libertadores e campeão do mundo. Tá bem. Tá bem, Zé. Mas tá bom. Mas aí é o seguinte, o presidente contratou a rodo, acreditou no Vanderlei, caiu numa cilada também. Mas a ideia dele era: chego em Tóquio ou chego em Abu Dhabi, me consagro e tudo mais e vou valorizar todo o Grêmio, vou melhorar o negócio de sócio. E o outro presidente, diametralmente ao contrário, o presidente Romildo, sai Koff, entra Romildo e muda tudo, mandou todo mundo embora. E só um louquinho da imprensa que ficou do lado dele, que fui eu. Dizendo, assim não cai. Os meus colegas de Bandeirantes diziam na época, vai pra segunda divisão. Gremistas, Colorado, que agora tem essa neura aí de achar que o cara é gremista colorado, por isso que opina. Mandou todo mundo. Mandou Marcelo Moreno, Barcos, Dudu, Elano, Zé Roberto. E aí, fico meia hora falando aqui. Mandou todo mundo. Mandou os medalhões. Rodolfo, todo. Mandou os grandes salários. Não tinha dinheiro, austeridade. Não, porque não tinha resultado. Se não tinha resultado. Sim. Não, mas é isso. Mas é que está atrelado, né? Pois é. Elas estão atreladas. Por isso que é o seguinte, a austeridade, ela está num começo. Se os conselhos aprovam um planejamento orçamentário, ele tem que ser mantido dentro daquele planejamento orçamentário. Que nunca é. Não, que nunca é. Tanto é que todo fim de ano pedem suplementação. Mas assim, hoje existem implicações que é o Profut e que é a APFUT. E que podem ir na pessoa física. Agora, então é o seguinte, nós já há algum tempo... Tem presidente pelado aí que não adianta nem ir. Nós há algum tempo a gente vem alertando para isso. Então a austeridade ela tem que começar aí, para que tu possa sanear o clube e deixar ele viável novamente. Porque senão nós vamos viver uma ciranda. Passa ano após ano, um entrega a gestão com uma dívida de tanto, empréstimo de tanto. O outro vai lá, assume, pega mais tanto de empréstimo e deixa para o próximo. E aí não dá. Aí não há resultado que consiga manter treinador, Enio. Aí não há resultado. Ótimo. Tu falaste ontem na entrevista. Farra do boi não dá. No mundo ideal, eu farra acho do boi isso, não tem como. Mas eu acho perfeito. Faz isso no unificado, começa a gastar do jeito que... Só falta... Se não quebra o unificado. É difícil de quebrar, mas começa a torrar o dinheiro, ver se ele não quebra. Mas aí que está a questão, só falta... A diferença é que o unificado tem dono. Mas no Internacional, alguns assumem e se acham donos. Acham que a caneta pode valer. Essa é a diferença. Aí contrata, o campeão voltou. Tem vários que se acham donos. E o Internacional tem que... André, professor, Nós precisamos devagarinho começar a enxergar aqueles que vão para dentro do clube e acham que são donos do clube e acham que a caneta pode funcionar de qualquer jeito. Eu não estou aqui para fazer campanha de ninguém. Eu só acho que todo dirigente de todos os clubes não são as pessoas perfeitas que tu gostaria que fossem. E na prática, no mundo real,
Ninguém faz isto. Perfeição Ninguém. não. Algumas são mais talhadas para alguns locais do que outras. Tu não pode pegar e botar na categoria de base um cara que trabalha na advocacia. Não. É quem tem que ser uma pessoa que seja da área da categoria de base, que entenda daquela área. No marketing, por exemplo, acabaram de demitir o rapaz, o nome saiu. Marketing e finanças. Quanto tempo ficou o nosso dirigente de marketing lá dentro? Faz 5 gestões que ele está lá dentro. E o nosso marketing, a receita só baixa. O cara que é da área está 5, 6 gestões lá dentro, não sai e a receita cada dia que passa mais baixa. Chega. Eu queria ler uma frase que vai até corroborar com isso que tu estava falando, que ontem na entrevista tu disse que escutou bastante o Romildo ontem, né? E uma das frases que ele falou ontem é assim: quem vier, próximo presidente do Grêmio, pegará um projeto organizado. Pegará um projeto organizado, a cultura do Grêmio independe da personalidade, mas do conjunto. Eu acho que isso aí é muito importante para as próximas gestões do Grêmio. Professor, ele disse mais na base, ele disse o seguinte: o Grêmio na base é a prática, não é só uma retórica. O Grêmio vai fazer acontecer. Tanto é que começa o campeonato só dando uma recheada com alguns veteranos e o resto é tudo guri. Porque acredita na base, é por claro isso. Que acredita. Claro que é por Arthur isso. E Luan, claro, nós acreditamos. O Grêmio está começando, não é porque os profissionais estão de férias. Desculpe, eu tinha me enganado. O Grêmio está fazendo por uma convicção. Também. Portanto, é que os profissionais estão aí treinando antes de ser e não vão jogar. América, o Grêmio já tinha. Não. Alguém... Mas vem cá, mas um pouquinho. Mas se não acreditasse na base, contratava um outro time. O Grêmio gasta hoje, os números que saíram ontem no jornal, o Grêmio gasta hoje 3 vezes mais que o Internacional na base. Sim, mas tá só que é investimento bem feito. Não. Na prospecção do Grêmio, isso eu tenho informações. Só um pouquinho. Tu está dizendo que o Grêmio gasta bem, o Internacional gasta mal. Eu não estou nem discutindo isso. Também isso. É tua opinião. É tua opinião, não é minha. Mas assim, de qualquer forma... O que eu estou dizendo é que o Grêmio não vai jogar o Campeonato Gaúcho com os meninos da base por qualquer convicção. Não, isso não é verdade. O Grêmio vai jogar os jogos do Campeonato Gaúcho com os meninos da base. Para classificar em 8º, tá bom. Claro. Mas eu não tenho uma gravação. E por que o ano passado não era? Porque às vezes tem que treinar o time. Caso do Inter agora tem que treinar o time. O ano passado, quando eu dizia... O time titular do Grêmio está entrosado, bota em campo, vai jogar. O ano passado... O time do Inter perdeu para os reservas. O ano passado, quando eu dizia que podia jogar... Que o Grêmio podia jogar com as reservas, podia jogar com a base, porque entre os 8 entrava. Não, mas entre os 8 qualquer um entra. Pois é. Mas entra então, até por que não aproveita? O Caxias, se jogar com a base, entra. Se tiver uma boa base. Se tiver uma boa base. Se eu for bonito, vai ser diferente. Mas são 12 no total, professor. Pois é, mas não entra. Isso é uma loucura. Mas não entra. O ano passado com os titulares, o Inter ficou em 7º. Tivesse colocado a gurizada, teria feito fiasco. Não ficou em 7º. Não estavam fazendo aquele teatro. Não terminou em 7º. Na primeira fase, sim. Não terminou. Terminou em 7º. Esteve em 7º. Aqui, de qualquer maneira, o Grêmio está fazendo isso porque os titulares estão de férias. Só isso. A frase do Bolanes era a cereja do bolo. Na época. Quando o Lucas Barros veio, foi um dirigente do Grêmio. O Lucas Barros só falou certo. Isso. E a anterior era a cereja do bolo. A extravagância. A extravagância de 2017 foi o Barros. Tanto é que o titular do Grêmio era Luan e Bolanhos. Hoje todo mundo se desentendeu aqui, tá bom, programa? Eles ficam eu só queria comentar aqui, esse negócio da base, jogar com os titulares, professor, eu vou chamar o professor porque ele foi meu professor, tá? Mas aí eu nem vou dizer a data, 1977, já disse. Maravilha, o último ano. No Mauá. O último ano de Mauá, foi no Beira-Rio ou foi no centro? No centro. Porque naquele ano também tinham as grandes salas de aula no estádio. Aqui. Não, só vou mostrar a tabela para o professor, já mudamos de assunto. Tá ali, ó, Esporte Clube Internacional, 7º. Sim. Ficou ameaçou de não classificar. Pô, mas que arquivo, hein? Buscou rápido, né? Não, Maurício aqui. Hoje o Traíra está na retaguarda. Ele já funciona, né? O cara é bom de digitação. Fala. Não, eu queria dizer o seguinte, que na base, o Grêmio tem adotado, até às vezes eu discordo lá, a gente conversa lá e tal, mas... tem dotado a seguinte, em alguns torneios,
de base, o Grêmio vai sempre com uma categoria menor. Exatamente para criar essa condição de que quando os jogadores da base forem aos profissionais, já estejam mais preparados para as adversidades de um time maior, de um time, né, mais forte, etc. E isso aí vem ao encontro do que está sendo feito agora com os jogadores da base para disputar esses primeiros jogos do Gauchão, da primeira fase do Gauchão. Professor, então, eu acho que é um trabalho lá atrás que está dando resultado agora. Não, o senhor está negando as suas teses, o senhor disse que o Gauchão não vale nada, que tem que aproveitar para fazer novas... Isso, só não me digam que o Grêmio está fazendo isso porque acredita na minha tese. Que o goleiro reserva é que tem que jogar no Gauchão, o terceiro goleiro para testar o goleiro. Agora o senhor vem aqui e diz que o Grêmio não tem planejamento, só porque os reservas, os titulares estão de férias. Eu só não quis ouvir que o Grêmio estava fazendo... Se apertar, vem os titulares de volta. O Grêmio estava fazendo isso por acreditar nas minhas teses. Mas claro que acredita na base. O time do Internacional, o time de aspirantes do Internacional foi campeão brasileiro. Opa! E aí? Então, eu lhe pergunto. E aí, porque não presta. O senhor acha bom o time? Porque não presta. O senhor acha bom? Não, deve ser ruim. Onde é que ganhou? Bertotto? Bom, mas é direção. Não, mas ganhou. Mas, Enio, quem sai... Tem 24 anos, Aí, Enio, só um pouquinho. Aí que eu acho errado e que tu tem que analisar... Só para falar da regra. 3 acima de 23 podiam jogar. Senão era sub-23. Então... Sim, mas 4 acima de... E onde é que eles estão hoje? Quantos estão sendo aproveitados? Pois é, mas esse é um erro. Mas aí é que tá, que eu tô falando até agora. Não, mas então a base não é uma porcaria. Não, ela tá sendo mal conduzida. Mas era o bota fora do Bertotto, ele tinha que se despedir em alto estilo com faixa. Sim, mas aí é que eu não entendo. Tu acha, por exemplo, tomara que o jogador acerte. Sim. Tomara que o jogador acerte. Esse que foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas o rapaz tem 1,60 m. Sim. E numa projeção, o Ronald, numa projeção de base, quando o jogador atinge uma determinada idade, sub-15, sub-16, eu duvido que não, talvez não tenha no Internacional e não tenha em vários clubes. Que tu não vai saber qual é a altura que ele vai chegar. Acabou com os tem que saber qual é a altura que ele vai chegar, porque um jogador com 1,60 m hoje tem que ser diferenciadíssimo para jogar. Sim. E tu acha que o Ronald tem essa potencialidade? Não, eu só não acho que o Internacional é uma absoluta porcaria. Acho que o goleiro é excelente. Acho que o goleiro Igor é excelente jogador. Eu acho que tem muitas coisas. Igor é bom. Acho que o Fernandinho é excelente jogador. Eu acho que tem erros. Mas o time não. E tem acertos. Eu só não acho que tudo que se faz é errado no Internacional. Não acho. Não acho. Como não acho que tudo que se faz é certo. A gente vem fazendo muita coisa certa nesses últimos 7, 8 anos. Muita coisa certa. Olha. O nosso handicap está excelente para a gente dizer que está sendo feito muita coisa certa. Financeiramente, mal administrado, marketing mal. Todo mundo. O que mais, Enio? No campo, quais são os nossos resultados no campo? Olha. O clube é grande demais para estar nessa situação, Enio. Olha. Eu acho que tu estás aqui. Se você tivesse essa efusividade como torcedor em cobrar as coisas que talvez tu enxergue que estão erradas, talvez o clube tivesse melhor. Tu tens muita força perante a mídia. Eu só não acho que a gente tem que ser. Eu acho que ele só ri porque o Grêmio está na sombra da figueira. Sabe? Vem cá. Existem fases, existem épocas. Agora, esse jogo de situação e de oposição... Não, mas isso aí é acima disso. Não é acima de oposição e situação. Não enxergar coisas que estão textualmente erradas. Eu não concordo. Eu não entendo gente que esteve lá não enxergar. Gente que esteve na direção e fez um monte de coisa. Não enxergar coisas erradas é se omitir. Eu não vou me omitir. E faz uma lista de coisas que deveriam ser feitas. E que quando estavam lá não faziam. Eu disse para uma pessoa que a receita do bolo de quem tinha sido campeão mundial e que tinha sido derrotado por Mazembe não era a mesma quando ele ia assumir. Que ele cuidasse com arrogância. Sim. O que aconteceu? O que aconteceu? Não cuidou com arrogância. Que coisa, felizmente. Fernando Carvalho perdeu, aleluia. Mas não tô falando do Carvalho. Não tô falando do Carvalho. Pois mas eu tô falando. É que tu é irmão do Carvalho. Então tu achou que já era do Carvalho. Não era, porque eu falei isso pessoalmente pro Pívero. Pois é, eu não falo pelas costas. O que eu acho é que no Internacional, assim eu falei como pessoalmente. No Grêmio, todo mundo que ganha muito desperta inveja. E quando erra,
tem muita gente que comemora. Mas não se critica tanto a pessoa, Fernando Carvalho, significa eu não comemoro os erros, eu lamento os erros. Então tu deve comemorar a contratação do Luque, por exemplo. Faça isso, a contratação do Luque através do Fernando Carvalho. Se tu não criticas esse tipo de coisa, a gente fica quieto. Criticar é também mencionar os acertos. Criticar é também mencionar os acertos. É muito fácil. A não ser que eu esteja fazendo campanha. Como eu não estou fazendo campanha, eu também não estou fazendo campanha. Como eu não vou ser candidato, como eu não tenho grupo no Internacional, eu não estou fazendo campanha. Aliás, a minha cadeira ela está à disposição a qualquer momento. Eu não sou daqueles conselheiros que têm necessidade de manter a cadeira lá. Assim, aliás, eu prestei serviço ao Internacional no departamento de futsal durante 2 anos, sem ser conselheiro. Não precisa prestar ajuda ao clube sendo conselheiro. Então o meu nome, a minha cadeira está sempre liberada para alguém. A maneira de ver o Internacional, como eu acho que antes valia para o Grêmio, quando não estava ganhando, é ver os erros e ver os acertos. Senão, a gente não consegue ver. Minha opinião, eu respeito, como tu está analisando. Mas o senhor não acha que o Inter andou para trás? Não, eu não acho que o Inter andou para trás. Não, eu não acho que o Inter andou para trás. Eu acho que o Inter fez coisas maravilhosas nos últimos 5, 6 anos e fez erros administrativos e esportivos também. Eu te vi aqui elogiar a conduta do presidente Giovanni Luigi como brilhante. Deixou um time na Libertadores de um estádio. Então, mas não chegou a ser brilhante. Para aí um pouquinho. Mas ele fez um pouco. Mas né? Se então, cada um fizer um pouco. Mas então. E ele cometeu erros também. Muitos grosseiros. Agora eu acho que não pode se falar dele sem falar desses acertos também. Mas como é que eu vou falar mal do Fernando Carvalho sem dizer que ele foi o maior dirigente? Só um pouquinho. Então, agora dizer que ele contratava a Roma. Eu acho que vale para qualquer dirigente. O presidente Vitório Pífero fez uma gestão desastrosa na sua última gestão. Fez. Agora, o presidente Vitório Pífero foi parte das grandes conquistas do Internacional, que colocaram o Internacional num patamar onde nunca esteve. Também é verdade. Eu falei para ele isso, pessoalmente. Também é. Que bom. Eu não tenho problema em reconhecer os acertos. Eu só acho que nós temos que falar das duas. Só isso. Sem dúvida. Assim só que no momento... O presidente Romildo Bolzan, entende que de tantos acertos... É mais um que é meu aluno. Vocês vão fazer uma reunião lá no Grêmio dos meus alunos. Só que futebol ele é... Da minha época, só que futebol tem uns 8 lá no Grêmio. Exatamente. Só que futebol agora, é momento. Ele também cometeu erros. Sim, cometeu. Entende? O presidente Fábio Koff, e o REC sabe o quanto eu sou admirador dele, cometeu erros, a gente falou, o REC há pouco citou, eu acho... Groseiros. Entende? Agora, cometeu acertos maravilhosos. Mas é aquilo. É assim? Mas é isso, ser dirigente. É aquilo que tu falasse agora. Mas os acertos têm que sobrepor os erros. Exatamente, mas tem uma situação que, pelo que eu entendi, a forma de raciocínio do Enio ela é muito, muito fácil de dedução. Ganhou ou perdeu. Afinal, é físico, né? Se ganha ou se perde. O resultado determina a continuidade. O resultado, se for ruim, não determina a continuidade. E não é então, assim. O resultado que é ruim, ele é criticado e deve ser criticado onde aconteceu o erro. Sim. O resultado é bom, ele tem que ser elogiado onde aconteceu o acerto. Apesar de que muito dirigente não sabe por que ganha. Eu concordo. Muitos. Mas agora tem que deixar um legado. Exatamente. Ele não pode ser pessoal, tem que ser um legado para o clube. Mas ou de muito título, dirigente ou de obra, não é ou competente. De equilíbrio financeiro. Mas muito dirigente não é competente, como muito professor de física não é competente, como muito radialista, apresentador de televisão não é competente. E eu sinto muito, isso tem no Grêmio, no São Paulo, no Internacional, no Flamengo, em quantos lugares? E eu estou falando de competência, não estou falando de honradez, não estou falando de probidade, também falo, não estou falando de honestidade, sabe? Por quê? Porque no futebol eu acho que existe muita leviandade. Por favor, não é aqui, nós não fazemos isso, mas a gente sabe, e o REC conhece melhor do que ninguém quantos e quantos radialistas, jornalistas, irresponsavelmente jogam coisas para cima. Agora, tem gente metendo a mão. Mas o espaço agora
para esse tipo de coisa está cada vez diminuindo mais, porque hoje tem problemas legais, né? O Profut, que falaste, tem mesmo a responsabilidade civil de cada dirigente, mas o patrimônio próprio. Mas continua sendo... Mas está diminuindo. Mas continua o cara decidindo. E outra coisa, Enio, a leviandade, ela vai acabar no momento que todas as pessoas que estão envolvidas fora do conselho ou dentro do conselho de cada clube, ou dirigentes ou não, se derem conta que as apresentações das contas, elas são coisas sérias. Que se por acaso é chamada uma empresa como a Ernst Young e ela elenca lá 12 itens de possíveis fraudes, temos que levantar. Se teu nome estivesse lá, tu gostaria de ser o primeiro. Se o meu nome estivesse lá, eu gostaria de ser o primeiro. Não sei como é que o presidente demorou tanto para se defender. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que isso aí elimina as leviandades. Não. Ela pode diminuir ou diminui. Não, querido. Nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é o que pode ser apontado numa auditoria. Entende? O REC pegou 100 mil reais, o REC botou uma nota... que claramente, de uma firma que não existe. Eu vou lá, descubro que a empresa não existe, isso é uma coisa. Uma coisa completa... Ou pego 9 milhões de adiantamento à presidência e vice-presidência. Uma coisa completamente diferente é quando eu decido que eu vou contratar o REC para dar assessoria para o departamento de futebol e vou pagar 100 mil reais por mês para ele, porque a assessoria dele, as opiniões dele vão fazer o Internacional melhor, ou o Grêmio melhor, ou o que seja. Ou eu vou contratar o jogador X ou Y, porque eu acredito que eu fiz uma boa contratação para o clube. Não fica nenhuma coisinha para ser pego numa auditoria. É simplesmente o poder. E é este poder absoluto com o dinheiro do clube é que algum dia, e não me perguntem como, eu não sei exatamente, nós vamos ter que achar um jeito. Pagando bem dirigente, certo? Nós tivemos a chance na mudança do estatuto de fazer um conselho de gestão com até 10, 12 pessoas. Que fossem buscadas pessoas, por exemplo, de todos os movimentos e pudessem participar desse conselho de gestão. Foram levados profissionais de empresas grandes e deram palestras para nós e disseram, não inventem a roda. A melhor forma de se trabalhar com o conselho de gestão é essa aqui. Aí, infelizmente, não passou. Não passou, foi criado um conselho de gestão de 3 pessoas que é um braço da gestão. Não estou dizendo que não são pessoas sérias, mas se tu tem a pluralidade da representatividade do conselho para conversar e fazer um planejamento estratégico para o clube para mais de 2 anos, que o Enio possa ser o presidente nesse ano, que o Reis possa ser o presidente nos próximos 4 e eu possa ser do quinto e sexto, nós não teríamos um clube nessa situação de a cada 2 anos está tudo errado. Cada presidente que assume com uma forma de querer fazer. Ou tem que ser campeão para continuar mais 2 e fazer um trabalho razoável. André, esse conselho de gestão, conselho de administração, é uma coisa bem... No Grêmio foi aprovada uma reforma estatutária em 2004, se eu não me engano. E só agora que existe. Só agora que está funcionando. É uma coisa que com o tempo tem que ir, vai ajeitando dali. Ali na gestão do Duda Creflo parece o presidente Odoni não ia funcionar. Não. Completamente personalista, o cara. Não tem. Mas é que no Internacional ela é eleita. Não, mas no Grêmio também é uma chapa que é eleita também. Não é o presidente. Tudo bem, isso é uma chapa. E também depende da pessoa que estiver coordenando, que é o presidente, né? Como ele vai. Aí depende do... Aí o clube está ganhando. Mas não estava, né? Peraí. Mas demorou, sabe? Demora, é uma coisa... Tu tem um presidente... É difícil, que é político, na parte boa de ser político, que a gente tem que cuidar, tem que tomar cuidado com essa palavra. Mas é um presidente que tem a parte boa de ser político, que sabe transitar com as pessoas, que sabe conversar, que é um conciliador. Experiência em gestão, entende? Né? Mas aí, de novo, a gente depende da personalidade e não do mecanismo. Porque o presidente, se quiser, tem poder
tem poder para decidir. Para conduzir também Olha a aqui, maneira de conduzir as coisas. Eu vou contratar o Luiz Carlos Reck para ser meu ponta-direita. Aí eu era bom. Ele tem todo jeito. Flecha ligeira. Não era canhoto? Olha aqui, ó. Direção do Grêmio está encaminhando aí um acerto. O jogador já está em Porto Alegre, então vai acertar. Do lateral direito, Madison, de 25 anos, que estava no Vasco da Gama. O jogador já está em Porto Alegre, vai ser trocado pelo Henrique Almeida. Bressan. Vem de graça. Vem de graça. Vem de graça. Não, vem de graça não, vai dar lucro. Salário, só né? se livrar do Henrique Almeida. Se ele não jogar nada, já está pago. Já tá pago. Madison Bolt, o apelido dele. Agora, Reck, que é difícil de entender. O Palmeiras tem 5 laterais direitos. 5. Que qualquer um dos 5 vem para Porto Alegre, joga no Grêmio, no Internacional, com o pé nas costas. Fabiano não sei. Tu sabe por quê? O quê? O Fabiano... Perto do Madison, esse? Fabiano esquerdo. Fabiano Não, direito. direito. Mas o Fabiano, Jean, Mike, Marcos Rocha, João Pedro, qualquer um dos 5. O Marcos Rocha chegou agora, eles estão vendo. Não, mas eu quer dizer que eu estou do dizendo tamanho- que ele tem 5. Tu vê, o Cícero, Palmeiras. o Cícero para mim está entre os 3 melhores diretores executivos do país. Com todo esse grupo que o Palmeiras tem, olha que situação que o cara enfrentou no passado. Treinador derrubado, vestiário derrubando o técnico. Tu diz o Cícero Souza? O Cícero Souza. Sim, mas o titular não é ele. É o Alexandre. Quem manda é o Alexandre. Pô, eu conheci o Cícero. Cícero é ajudante do Alexandre. Então, eu acho que tem muito pitaco da mulher lá, porque nunca viu o Palmeiras ter tanto problema de vestiário. Mas se tu fizer um vestiário onde tu vai amontoando, entende? Contrato, sem nenhum critério. Tu trouxe o rapaz aquele que era o melhor meio-campista da Libertadores. Me ajuda? Serra? Guerra. Não, Guerra. Guerra. Aí, eu estava distraído. Aí, Peguei o nome da mulher, é Leila Pereira. Um pouco depois, tu vai e contrata o Lucas Lima. Mas vem cá, um dos dois não vai jogar. Mas o Guerra já não jogou. O Lucas Lima veio muito depois do Guerra. Mas escuta, mas tu Mas tá tá errado. Tu tá contratando alguém desse tamanho. O tu tamanho. Tem que, sabe? Como é que vai treinar? O Palmeiras Treino contratou separado. o Eric, que já mandou embora. Contratou aquele rapaz do Vitória, o Keno. Keno. Contratou. Keno é bom. Mas tem um monte Roger de bom. Guedes, mandou o Keno Roger embora, Guedes, não? que é muito Não, bom. tá o Keno, tá o Dudu. Tá, agora mandou embora aquele rapaz que eu queria pro Internacional, que foi pro Atlético. Roger Guedes. Estava aqui no Criciúma de lambuja para nós pegar. Mas aí tem que ver, tem que ter visto. Então, De repente eu tenho um duplas bases do Grêmio. Inter O aqui, outro, né? o Luca também, estava aqui dando... Olha aqui, o Bressan renovou o contrato até 2019. Tu vê o que é jogar 3 partidas bem. Bom zagueiro. Tá E o condenado. Renato confia, muito né? bom. Bom zagueiro. Não é nada Renato excepcional. confia Excelente. Ele Mas é- esse zagueiro que está chegando, como que vai ser? Zagueiro tem que ser arroz com feijão. viu, Ele é Zé? tão bom. A gente fazia na ele Várzea, é tão botar a bom bola lá pro Será que o ele é- Grêmio não quer o Danilo Silva lá Que ele também? é partícipe Não, esse de não. uma, Esse é muito de lento, cara. uma coisa Não sai do chão. Cara. inédita no futebol. O Grêmio recebeu esse rapaz que morava no apartamento, esse que foi roubado o dinheiro. Maxi Rodrigues. Não, Max Rodrigues repassou o apartamento para um rapaz da base do Penharol, que veio para o Grêmio como pagamento do fato do Grêmio receber o Bressan de volta. Tu já viu uma coisa dessa? É fantástico. Martin Chaves. Hã? Martin Chaves. Isso. Ele veio pro Grêmio, porque o Grêmio aceitou o Bressan de volta. Essa história foi contada. Ela Não sei se é verdade, às vezes é. Ela é esquisita. Ainda não mandaram embora Não, o Marcos esse Chaves? Martin Mas o Chaves já Bressan foi foi, embora, um né? sucesso Não, lá no Uruguai. Não, no Flamengo, Não, foi no muito Flamengo o No pessoal Flamengo, Foi muito mal. vamos mal. É mais ou menos como o Cláudio Vinck. Ele vai mal. Aí chega aqui o Ele Rec agora é diz, campeão da América, né? Só disse que agora é o campeão Rec da América. diz que joga bem. Mas jogou bem, jogou direitinho. Fez o mínimo que o zagueiro tem que fazer. Rebateu, Hoje eu tirou de cabeça. escutei na rádio que pelos treinos que o pessoal tá vendo e tal, um amigo teu lá da Grenal disse que o Vinck vai acabar titular. Hein? O Cláudio Vinck. O Cláudio Vinck foi meu jogador na base do Grêmio na 94. Eu era diretor da 94. Era ele, o Guilherme Biteco. Ele era meia.
Ele era meia, batia bem na bola, cobrador de falta. Aí passou, não sei pelas contas, ele não estava na base, foi parar no Inter e tal. Eu vi de lateral direito, mas ele nunca teve o perfil de lateral direito. Ele é lento. Mas o pai dele era meia e lateral, o tio era volante e lateral. Mas eu acho o seguinte, da família. Eu acho o seguinte, viram que a posição que estava faltando no Inter era lateral. Ele chega bem na frente, ele tem uma boa cabeceada, né? Ele, talvez jogando na segunda linha, talvez jogasse melhor do que lateral, porque ele é muito fraco na marcação. Exatamente, é isso aí. Bota um ponteiro ligeiro ali, deu. César Bueno deve escalar amanhã em jogo treino contra o Avenida, equipe que fará a estreia do Grêmio no Gauchão. Bruno Grassi, Machado, não estou entendendo essa improvisação. Santiago, Paulo Miranda e Mendonça, Anchieta, que é neto do Anchieta, Vico, Tony Anderson, Tontini e Jonathan, com o Lucas Poleto na frente. Tem esse zagueiro Anderson, que veio de Confiança também, deve ser experimentado. O Lima deve ser experimentado. O Lima não vai sair jogando? Jean-Pierre, ele está entre titular e reserva. Não se sabe se vai começar ou não. O Lima vai começar o jogo? Bom esse time, o novo Luan. Não era? Não é. Ele é volante. Depois é bem diferente. Mas era um fenômeno. Não. O rapaz jogou uma partida ou duas no ano passado, era um fenômeno. Tem outro que Mas jogou mal, professor? Jogou uma partida ou duas também, era um fenômeno. Mas jogou mal? Não. Patrick. Era outro fenômeno. Nem é lembrado, mãe. Pois é essas coisas que eu... Não, a base do Grêmio está explodindo. Olha o Patrick, olha o Jean-Pierre. Parei um pouquinho. Eles não pegam nem o time de transição. Parei. Eu só acho, o Arthur é um fenômeno. O Luan é um fenômeno. Agora deu de fenômeno. É que quando os jogadores, médios... A base é ruim do Grêmio? Não, eu só quero dizer que não está... que chega quando o clube está ganhando. Sim. Os jogadores médios, eles entram no time acertado, eles saem-se bem, e aí dá a impressão de ser... Mas eu não estou nem me referindo a isso. Eu estou dizendo que tudo vira fenômeno. Mas ninguém falou que é fenômeno. Não, acho que não. No Grêmio não vejo ninguém diga. Outra coisa que eu acho... Olha, mais um grande jogador, mais outro grande jogador. O que fez isso que jogou bem, né? Foi só isso. Mas outra coisa que eu acho, assim, que a grande situação de formação de jogador na base é tu formar mais jogadores médio para cima do que médio para baixo. Né? Esse é o desafio. Porque o craque, o fenômeno, a gente vai ver, vai olhar ele jogando e vai ver que a probabilidade dele acertar e ser um fenômeno, ela é 90% de chance. Tu pega o Neymar quando jogava, quando era pequenininho. Isso quer dizer, o Arthur não foi inscrito no Campeonato Gaúcho. Mas é que é outro Gaúcho. tipo de jogador. É outro tipo de jogador. É um jogador mais tático. Tá? É um jogador que joga como um Iniesta, que jogou futsal. É um jogador mais tático, que tem a velocidade e faz a transição muito bem feita. É diferente do jogador, por exemplo, como o Neymar, que é um jogador habilidoso, que tu olhou para ele e tu é craque. Tem jogadores que jogando entre os grandes joga melhor do que essa tese de que o jogador... Quando o time está bem, o jogador entra... Não é que ela está errada. Eu só acho que quando um time está ganhando, o jogador entra... mais tranquilo. Sem precisar não ser a solução. Não tem pressão. Sem precisar ser a solução. Sim. E quando o time vem mal, o menino da base, ele entra para ser a solução. Sim. Então, o que acontece? Essa zaga central do Internacional... Não aguentou o tirão. Essa zaga central do Internacional, foi duro. Ela vem triturando gente há quanto tempo? Por quê? Porque o time do Internacional vem mal. Então, cada zagueiro que entra, se espera que ele seja a solução. Então, o Léo Ortiz não vai ser a solução. Então, o Thales, que é o Moledo mais jovem... É um bom jogador. Entende? Não vai ser a solução. Por quê? Porque é um menino que subiu. Agora, quando o time já está ganhando, tu tem espaço para o jogador não precisar ser a solução. Então, o que acontece num time como o Grêmio nesse momento, ou como o Cruzeiro nesse momento, que ganhou a Copa do Brasil? O jogador pode entrar
E não é ele quem vai tem que resolver. Eu concordo contigo, só que eu acho que também tem que ter jockey, né? Para fazer e saber trabalhar com esse tipo de atleta que está subindo. Por exemplo, o último treinador que a gente teve no Internacional que fez alguma coisa taticamente não foi o Aguirre. Né? Tanto que, queira ou não queira, acabaram sendo revelados ali. O William, o Dourado subiu, o Valdívia apareceu ali, o Sacha teve um bom jogo. Até o Alan Costa era titular. Até o Alan Costa chegou a jogar bem. Então nessa hora... Tu quer fazer um filme de terror. Mas nessa hora tu vê... Fala a verdade. Mas nessa hora tu vê que se tu tem um bom jockey, aquele jogador que não é tão bom, ele passa a render mais sem a pressão. O Aguirre conseguiu dar um time para que esses jogadores pudessem jogar. Infelizmente a gente perdeu um monte de dinheiro. Porque a gente vê que eles jogaram bem, se adaptaram num determinado esquema montado por um determinado treinador. O Jean-Pierre diz que prefere jogar na segunda função da meia cancha. No Inter, equipe colorada para a estreia do Gauchão será novamente testada sábado contra o Lajadense. Jogo treino no CT Parque Gigante, serão 4 tempos de 30 minutos. Hoje os titulares perderam por 2-0 para os reservas. Charles e Roger marcaram. O time titular: Danilo, Dudu, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Potker, Camilo, D'Alessandro, Leandro, Damião. Novela Richelli, direção segue confiante no desfecho positivo nos próximos dias. Hoje, finalmente, o Léo Ortiz foi apresentado por lá. Inter venceu 15 já nos pênaltis e avança na Copa São Paulo. Destaque para o goleiro Carlos Miguel, que defendeu 2 pênaltis. O jogo terminou 1-1. O Scarpa conseguiu na justiça um mandado de segurança e o Cavalieri está na justiça contra o Fluminense, que quer ganhar pelo menos 10 milhões. Eu quero falar 2 coisas. Uma de futebol e uma que não é. Depois do intervalo comercial, professor, porque aí o senhor fala com mais tempo. Copa do Brasil, terça-feira, 30 de janeiro, Caxias e Atlético Paranense. Quarta, dia 31, 16 horas, Aimoré e Cuiabá. Vai lotar o Cristo Rei, o monumental do Cristo Rei, professor. João Corrêa da Silveira é o nome agora atual. Às 19h30 tem Boa Vista e Internacional. Essa é a pré-Copa do Brasil, né? É uma longa Copa do Brasil. 21h30 tem Interporto do Tocantins contra o Juventude. E na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, 21h30, Novo Hamburgo e Paysandu. Agora ou depois do... Depois do intervalo. Boa noite, amigos do Cadeira Cativa. Assisto o programa sempre que posso. Acho que o Internacional vai lutar para não cair esse ano, mas eles têm 2 centroavantes. O Grêmio perdeu o Bagos e só temos o Jael por enquanto. O que você me diz disso, Rec? Marcelo Divotti, o Grêmio nunca teve pressa nas contratações. Pode falar, professor. Primeiro, uma observação de futebol. Tá mandando um abraço pro senhor aqui, o Luiz Van Damme de Gravataí. Sou fã dele, gosto muito dele. Sou gremista, mas isso é só um detalhe. Muito obrigado pelo abraço. Um outro abraço, é gremista, mas somos todos esportistas. Rec, confirmação de que o Internacional, em vez de contratar 8 jogadores, só precisava contratar um grande zagueiro e um grande meio-campista para botar o Edenilson de lateral direito, é que o time do Inter, para ter um time, não um grupo, um time pronto para jogar o Campeonato Brasileiro. O senhor já está queimando o Dudu? Não estou queimando ninguém, eu estou dizendo que o Internacional já tinha 9. E são os 9 que estão de titulares hoje. Os 9 estão de titulares hoje. Tanto que eu fiz aquela brincadeira que se me deixassem escolher 2 no Grêmio, apesar do Luan e do Arthur, eu queria o Jeromel e o Edilson, porque o time do Internacional estava pronto. É isso. Tanto é que essa escalação... O senhor achou normal a saída do Edilson? O senhor queria no Inter? Eu vou começar a falar em hebraico. Eu achei normal porque o outro é mais rico. E quando o outro é mais rico, ele leva, Rec. É assim o mundo. Agora, deixa eu falar de coisa boa, então. Em vez de falar dos outros mais ricos. Acabou o vestibular. Acabou o vestibular da URGS. Voltou a tradição. Ontem teve de novo, isso é da época de vocês, tinha sumido, tinha parado, não tinha mais.
Ontem teve de novo, mesmo com aquele aguaceiro, teve de novo a festa das tintas. Foi uma alegria, foi uma alegria, uma confraternização, sabe, aquela explosão de jovens. Máquina de rapar cabelo? Ainda não, porque naquela época tinha. É que naquela época era com listão, agora é sem o listão, entende? Então, é uma festa de descontração, de alegria. E aí, no meio da festa, eu lá, coberto de tinta, os caras jogam tinta na gente, carregam, jogam água. Imagina, ainda com a careca toda, os caras me enchem de tinta, né? Tinha gente trabalhando. E entre as pessoas que estavam trabalhando, estava o bombeiro Rodrigues, porque tinha gente do corpo de bombeiros lá para fazer a segurança da festa, para que tudo corresse bem. E aí ele veio, eu lá todo sujo, ele veio, chegou perto de mim e disse: senhor, podia falar comigo? Claro, por favor. Não, eu sempre assisto o programa do REC. E o REC é uma ótima pessoa. Eu digo mais ou menos. Não, o REC é uma ótima pessoa e eu gosto muito de ver o programa. Então, queria aqui mandar um grande abraço ao bombeiro Rodrigues, que está sempre assistindo. Mas ele não disse que gosta que tu cante. Não, mas eu canto bem, né, professor? Olha, há grandes controvérsias. Olha aqui, ó, só minha sogra que acha que o REC canta bem. Agora aqui, já que o senhor falou em ensino, pede para o professor para fazer campanha para o professorado falar os pontos positivos da educação no país. Porque os caras só descem o cacete na União, diz o Jorge de Ivoti. Aliás, tem gente de Ivoti vendo hoje. Olha, Jorge, eu posso te responder uma coisa. Eu ontem publiquei, posso citar na REC? Ontem publiquei um artigo na Zero Hora, sim, claro, pode. Exatamente defendendo essa ideia de que não são mais presídios ou mais PMs que vão resolver. Claro que é necessário nesse momento de grande violência, mas a solução só tem um caminho, e esse caminho é pela educação. Enquanto todos nós não nos dermos conta que a única saída é uma mudança de mentalidade, e aí até volta a ser possível a proposta do Miotti, de que as coisas sejam feitas de outro nível, valorizando as coisas maiores. E no futebol agora, o senhor quer essa bagunça? Não, ao contrário. Eu quero que no futebol, quando o Rodrigo Caio tem uma atitude honesta, o treinador dele não critique ele. Mas aí foi pro Fortaleza, o Rodrigo Caio vai pra Copa. E muita gente, mas teve gente na imprensa que caiu de pau no Rodrigo Caio. Teve muita gente na imprensa mas acho também. Que pouco, professor. Muita não. Olha, REC. Olha, REC. Chamaram. Olha aqui, ó. Qual foi o maior. O João tomou pau também, porque disse que não foi com a mão, mas só a avó dele que não viu. Só uma pergunta: qual foi. Todo mundo tá vendo. Qual foi o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro? Newton Santos. Indiscutível, tu concorda? É, claro. Aí quando o Newton Santos falece, alguns anos atrás, muitos órgãos de imprensa citam elogiosamente que ele estava dentro da área em 1962, fez um pênalti e aí correu para fora da área e enganou o juiz. Correu. Foi só despacinho devagar. E aí enganou o juiz. Vem cá, isso é roubo. O Maradona fez o gol com a mão. Isso é roubo. La mano de Deus. La mano de Deus, coisa nenhuma. Isso é roubo. E enquanto nós achar o Maradona, que é um gênio do futebol, que tem 1000 lances dele para ser mostrado, que a gente não acredita, parece montagem. O Renato lá agora. Né? Isso, que referenciou o Renato, o Maradona. Aí tu pega uma retrospectiva do Maradona, o que tem em destaque? O gol com a mão. O gol com a mão é uma vergonha. Olha aqui, o gol professor, com a mão é uma vergonha. Concordando com o senhor aqui, o senhor está recebendo uma mensagem, acho que o senhor está mandando o pessoal. Óbvio. Tudo era aluno dele, tudo era aluno dele. O Leonardo Peixoto usou uma expressão que eu vou suprir aqui, mas vou ler o teu recado, diz que eu não leio, mas é sempre pau na oposição do Inter, eu acho que tu quer fazer só um lado. Mas vou ler, eu leio na medida que eu posso. Leonardo Peixoto, que não gosta dessa posicionamento da oposição. Tu tem que ler. Politicagem pura.
torcem contra o nosso Colorado. Não é. E o Luiz Carlos nunca lê as minhas mensagens. Está lido. Como é o nome dele? Leonardo Peixoto. Leonardo Peixoto, politicagem é usar a máquina do clube para fazer eventos. Politicagem é outro tipo de coisa. Apontar as coisas que estão erradas. Fazer com que uma juíza dê liberação de tutela para que o contrato da Globo, que foi feito sem passar pelo conselho, assinada por 7 conselheiros, isso não é politicagem. Isso é fazer com que o clube, com que o estatuto seja cumprido. É o que a gente vem tentando fazer lá dentro. Infelizmente, nós somos muito poucos. Não existe politicagem que atrapalhe o clube. O que o clube vem se atrapalhando por si próprio, vem tropeçando nas próprias pedras. Eu posso dizer uma palavra sobre isso. Eu acho que é muito sadio para qualquer clube, seja Grêmio, Internacional, ter uma oposição atuante e presente, apontando os erros, concordando com os acertos, mas estar presente como oposição e como alternativa de poder, eu acho que só faz bem. O próprio presidente Romildo Bolzano, que no Grêmio agora ganha, insuportável, chega de ganhar. Não, vai ganhar mais. Esse ano vai ser mais, professor. Eu espero que não. Mas para de secar, professor. De qualquer maneira... Ele foi seu aluno, né? Tem oposição. Tem oposição no Grêmio. E eu acho bom que tem oposição no Grêmio. Que aponte os erros. E o Internacional... Que aponte os acertos também. Eu acho muito, muito importante. Porque... a gente conhece. Eu apontei um acerto, por exemplo. O Internacional foi relativamente rápido na contratação desse jogador aí do Huracan. Que estava aqui em Porto Alegre há 20 dias. Esse aí tem um passado meio complicado. Saiu do Boca complicado, eu só quero dizer que a própria oposição se engrandece e se justifica nas suas críticas quando também menciona os acertos. O João Disteio diz que eu fedo a gremista. Uma hora é gremista, eu colado, isso aí que me mantém há 34 anos. Ainda bem que vocês ainda se confundem. Já voltamos. Antes do Cacau. 8 horas 17 minutos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 385. A boutique de acessórios para seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Celular Sul é a pedida. Porto Alegre agora tem Pampas Prime. Um espaço aconchegante que reúne criteriosa seleção de carnes nobres para seu churrasco. Certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada com 70 metros quadrados de área total dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas, antigo posto Figueroa. Aberto de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime. Uma loja de carnes com certificação de origem. A Pede Apoio possui 20 lojas, mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo. Recentemente inaugurou uma em Caxias e outra em São Paulo, trabalhando com as principais marcas e produtos médicos, hospitalares, ortopédicos e produtos de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Só produtos de primeiríssima qualidade. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Na Copa São Paulo, amanhã tem o Coritiba contra o Aimoré. O Aimoré está em todas, está na Copa São Paulo, está na Copa do Brasil. E tem o Grêmio contra o Guarulhos. Hoje o Internacional passou nos pênaltis contra o 15
de Jaú, e o Inter, neste momento, está esperando o vencedor de Boa Vista contra Atlético Goianiense, que empatam em 1-1, a tendência que vá para os pênaltis. Boa Vista. Boa Vista. 2 vezes o Inter vai jogar na Copa do Brasil e agora. Já voltamos. Você pode ter aí na sua casa a melhor panela do mundo. Estou falando, claro, da Frigigold. Veja o VT e entenda por quê. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Diz o seguinte... 8h22, Cícero pergunta, bota aí o telefone para você ligar para a Frigigold. Amanhã o pessoal já retorna a ligação, você já recebe amanhã mesmo a sua Frigigold na sua casa. O Rodrigo Monte pergunta no Facebook... O Cícero é um negócio complicado e fácil ao mesmo tempo. Se ele concordar com a proposta do Grêmio, vai ficar no Grêmio. E se aparecerem outras, não é que ele vai fazer leilão, ele está em fim de carreira. E antes ele ganhava uma fortuna. Então, cair de 700 para 200 ou para 180 não é fácil. E é o que o Grêmio e o Vasco querem pagar. Por enquanto tem só esses dois. E entre um e outro ele vai decidir, obviamente, pelo Grêmio. Então, por enquanto... Está bem encaminhado para o Grêmio. O que me surpreendeu foi ontem o presidente dizer que o Jael ainda não está acertado. O Vasco divulgou um teto de 150 mil de salário. Então, eu mais um motivo para achar que o Cícero vai ficar. Tentando trazer o Eto'o. Sim, o Eto'o. É um plano. Não, mas aí é um dos candidatos que quer fazer um plano de marca. Uma eleição controversa lá, que uma urna... foi suspensa pela Justiça, agora querem anular toda a eleição, então o candidato de oposição é o Eurico Miranda, né, vai se reunir com ele. Por exemplo, sai do Eurico Miranda, vai para o cara que se reúne com o Eto'o. Pobre do Vasco. Muito não trouxe o Forlan, por que os caras não podem trazer o Eto'o? Desculpe, tu quer fazer uma lista de bobagens. Então, porque um faz uma bobagem, o outro pode fazer outra bobagem, o outro pode fazer a terceira bobagem. Mas vem cá, mas qual é o argumento? Ricardo, você acha que o Grêmio consegue o Tetra ou essa vai ser a mais difícil Libertadores de todos os tempos? Porque tá todo mundo comprando peso pesado. Olha... O dinheiro reapareceu. Todo mundo quem, cara? Boca, River, acabou. Acabou. Cruzeiro. Tá, 3. Flamengo também. Flamengo comprou Grêmio, o Grêmio tá montado. Flamengo, então já tem 5 Não, o Flamengo comprou quem? O Flamengo já tem. Pois é, então não é que estão comprando todo mundo. Não é que apareceu o dinheiro. Mas tu disse que apareceu o dinheiro. Apareceu o dinheiro. São Paulo tá comprando a rodo, mas não tá na Libertadores. Palmeiras tá na Libertadores. É, o Santos ainda... Palmeiras está na Libertadores. Eu acho que vai ser mais difícil esse ano. É mais difícil, com certeza. Esse ano... Até porque o Grêmio pegou umas babinhas. Então, não é que pegou nenhuma babinha, mas deu coincidência de não ter nenhum na Libertadores. E o Boca é o Macri, Não, mas né? acontece que aquelas babinhas que o Grêmio pegou, ela ganhava de todos os times da Série B do ano passado também. Não sei. Bom, o que eu acho que os argentinos estão querendo novamente... puxar para eles o protagonismo da América do Sul. E eu acho que eles estão investindo pesado. Eu acho que deve ter investidor por trás lá. E eu acho que esse ano vai ser uma Libertadores muito difícil. O presidente, o Macri, tá por trás. As empresas do Macri investem no Boca. E outra coisa, claro. O ano passado o argentino que chegou é odiado na Argentina. Eu fiz um jogo lá. Todo mundo secava. Era só aquela comunidadezinha lá de Lanús que torcia. O resto queria que eles
Em Buenos Aires, perguntava para taxista, porteiro, eu faço sempre esse tipo de enquete. Não, teve um vídeo que tocava o hino do Grêmio lá no bairro Boca. Para encerrar. Uma frase para encerrar. Pais, pelo amor de Deus, a lista só sai na semana que vem. Aliviem um pouco. Faça um churrasco pro filho desafogar. Deixem um pouco, deixem essas crianças não sejam descansarem. A lista sai sexta, professor. Da semana que vem. Sexta da semana que vem. É isso aí. Parabéns para o Valdemar aí que tá de aniversário, meu amigo. Valdemar? Valdemar.